Outros conselheiros, em nome da professora Silvana Lobo, atual diretora da Escola Superior de Advocacia, nós declaramos reabertas as terças-feiras por mês e temos a honra hoje de contar com a presença do Dr. Luiz Cláudio, que além de presidente da OAB, tem o seu currículo invejável. Professor Luiz Cláudio, advogado, presidente da OAB Minas Gerais, 2013 2015, foi vice-presidente da seccional Mineiro Luterano de 2007 2009, diretor tesoureiro seccional no ano de 2004 2006, fundador e primeiro presidente da OAB Job em 96, 97, 98, emérito em Direito Empresarial pela Faculdade Milton Campos, professor de Direito Processual Civil das Faculdades Milton Campos, da FUMEC e da Faculdade da UNELB, e autor de diversos artigos e livros jurídicos. A nossa aula de hoje será sobre a defesa no processo civil. Eu já passo a palavra para o nosso presidente. Obrigado. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui na inauguração desse ano, desse grande evento da Escola Superior de Advocacia, a Escola Superior de Advocacia de Minas Gerais, que é a melhor do país. Já recebeu inúmeros prêmios, e não é à toa, criada que foi por um dos grandes mestres e professores que tivemos, o professor Gerson Bosson. E hoje, aí nas mãos eficientes da doutora Silvana, bem como a sua equipe, composta por grandes advogados de diversas áreas, eu agradeço esse trabalho muito bem prestado à advocacia mineira, pela diretoria da ESA, e também pelos servidores da ESA, todos os funcionários da Casa. Eu quero fazer uma saudação a todos os advogados, advogadas, estagiários e estagiárias, a pessoa dos meus colegas de diretoria que estão aqui presentes, né? O doutor Eliseu, que é o nosso representante do Triângulo Mineiro. Eliseu foi presidente da OAB de Uberlândia por muitos anos e hoje é o vice-presidente da seccional mineira, né? Temos aqui a doutora Helena Della Mônica, que é a representante da mulher advogada e da diretoria da Ordem. Temos aqui o nosso colega doutor Joel Moreira, que além de advogado, é vereador em Belo Horizonte, grande companheiro da diretoria da Ordem. E temos aqui também vários conselheiros, representantes da Ordem. E eu vou falar para você sobre um tema muito importante, né? A defesa no processo civil. Estou vendo aqui o doutor Sérgio Murilo, falou que ia lá na Caixa de Assistência e voltava, mas ficou aqui no início. Vou aprender só um pouquinho da sessão. Ele tem que ir lá na Caixa, já justificou. Quero agradecer a presença do nosso presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. Aqui tem tantos amigos que eu for nominar cada um deles, né? Nós vamos ficar boa parte do tempo. Eu quero passar o recado na maior brevidade possível. A gente falar sobre um tema importante, com riqueza de detalhes, mas também sem exceder no horário, que nós sabemos que aula muito longa é muito chata, né? O bom é, como diz o Raimundinho, a palestra mini saia, né? Cobrir o assunto vai despertando interesse, né? E falar da defesa no processo civil, nós temos que fazer uma introdução da Constituição da República, né? A ampla defesa, o direito de defesa é um princípio constitucional inafastável do Estado Democrático de Direito. Portanto, quando a gente fala em defesa, nós temos que estar ciente que a defesa compreende vários atos e não apenas a entrega de uma mera contestação de uma peça formal de defesa. A defesa é a oportunidade da parte de se defender, de produzir provas, de participar e atuar, influenciando no resultado final da ação. Esse é o papel do advogado. Papel, inclusive, que muitas vezes não é compreendido por parte da opinião pública, né, especialmente do processo criminal, que vê o advogado como aquele que se coloca como um obstáculo à prestação jurisdicional eficiente. Não é verdade. A defesa busca não é um resultado final da ação. A defesa busca é que a sentença seja justa ao caso concreto. Que se houver uma condenação, que seja feita uma condenação fundamentada com base nas provas produzidas nos autos.
Então, a primeira coisa que nós vamos falar sobre defesa é exatamente isso. Quando eu vou fazer uma defesa, eu não posso me preocupar apenas com o primeiro ato do processo, que é a apresentação formal de uma peça contestatória. Eu tenho que me preocupar com todas as consequências que essa peça vai trazer para o processo. Por isso é que a gente compara, normalmente, né, o processo com o jogo de xadrez. Qualquer mexida que você vai fazer numa peça, mesmo no início de uma rodada de um jogo, você tem que refletir quais as reações que irão desencadear resultados na continuidade do jogo. Então, eu não posso mexer a peça da torre sem saber qual a próxima peça que eu vou mexer no tabuleiro. Então, quando eu vou apresentar uma contestação, eu não apresento ela aleatoriamente para depois preparar uma estratégia de defesa do meu cliente. Eu tenho que preparar a estratégia de defesa e essa estratégia de defesa tem que ser coerente com a defesa que eu vou apresentar. Então, eu vou dar um exemplo aqui simples. Vou dar muitos exemplos na área de família, porque é uma área que eu advogo com muita intensidade. Olha, o meu cliente, às vezes é réu numa ação de investigação de paternidade. E o autor da ação alega que sua mãe teve relações sexuais constantes com esse seu cliente. Você vai preparar uma defesa. Você não pode preparar uma defesa sem uma consistência da prova que você vai produzir. Qual a prova que você vai produzir? Quais são as provas que se produzem numa ação de investigação de paternidade? Olha, um exame RH negativo tipo sanguíneo? Sim. Um exame DNA? Sim. Eu não posso fazer uma defesa absolutamente abstrata, inconsequente daquilo que eu vou alegar. Por exemplo, eu venho dizendo lá que jamais teve relação sexual com a mãe do menor, que nem conhece ela, que nunca viu, mais gordo, mais magro. E aí vem o exame DNA e deu positivo. Você perde a sua credibilidade de defesa. Você fala, mas tem alguma defesa que possa ser feita no sentido de atenuar isso? Eu posso dizer? Posso. Você pode dizer que teve relação sexual, mas ela teve relação sexual também com outros homens e você não tem certeza dessa paternidade e assumir a postura. Aí você vai saber o que? É isso que eu falo que é estratégia. Você abre mão de ser passivo na defesa, ou seja, você não negou o fato e está esperando a produção da prova, mas você reconheceu o fato e apresentou um fato modificativo do direito. Você assumiu para você o ônus da prova. Você que vai ter que fazer o exame de DNA e provar que não é o cliente, o pai da criança. Essa é a melhor estratégia ou não é a melhor estratégia? O que eu estou querendo dizer agora é que as estratégias são definidas pelo advogado de acordo com o caso que vai ser confidenciado. Então, para se ter uma defesa, a primeira coisa importante é que o advogado saiba ouvir o cliente. Naquele confessionário, no seu escritório, cobrando a sua consulta, o advogado tem que aprender a ouvir. Por isso, inclusive, que a legislação foi muito sábia ao afirmar que o único caso em que o advogado pode fazer a sua defesa genérica é quando o réu é revel, citado por edital. Porque o advogado não teve acesso ao seu cliente e não sabe os fatos pelos quais ele vai conduzir uma estratégia de defesa. Agora, a partir do momento que na esfera civil o advogado senta com o seu cliente, ouve o cliente, e ele não pode fazer mais defesa genérica, ele tem que rebater todos os fatos que ele possa rebater, e ele tem que influenciar apresentando os fatos modificativos e preditivos ou extintivos do direito. E a estratégia do advogado começa da possibilidade de nem fazer defesa. Mas como é que é isso? Quando o seu cliente é citado, quais as opções que se abrem ao seu cliente? Primeiro, permanecer inerte, não fazer absolutamente nada. Essa é uma opção de defesa também. Segunda opção que ele tem, comparecer e reconhecer a procedência do pedido, que não é a mesma coisa que confessar. Confissão é fato.
Não estou falando que você pode comparecer e confessar. Confessar já é matéria de defesa. Não. Reconhecer a procedência do pedido é o seguinte: não me interessa se foi eu que fiz isso ou não, eu quero pagar. Eu estou reconhecendo a procedência do pedido. Não quero acabar com esse processo. É uma estratégia também. E apenas a terceira é contestar. Aí você fala, mas será que existem as outras? Existem, eu vou provar para vocês. Vamos imaginar que há 5 dias de uma audiência do rito sumário, o seu cliente foi citado. A área civil. A legislação estabelece que entre a audiência e a citação tem que ter um prazo mínimo de 10 dias. Descendo. Nosso trabalho, me parece, que o prazo é de 5 dias. Não é isso? Vamos imaginar, seu cliente foi citado em cima. Se você comparecer à audiência munido de defesa e procuração, o que vai acontecer? Suprida a nulidade de citação. E se a defesa estiver mal feita, ela vai para frente do dia. Não adianta você reclamar, não. Então, às vezes, é melhor ficar inerte, nem por esse negócio. Doutor, mas o senhor segura que eu vou ganhar? Ou é só você não ir que eu seguro. Então, nulidades de citação, defeito de citação, às vezes é melhor nem aparecê-lo. Permanecer inerte. Ah, mas e se o juiz julgar a revelia? E com a revelia, tornar verdadeiro todos os fatos alegados na inicial? Às vezes, a sua defesa vai se apresentar a partir daí, o recurso. Você vai anular o julgamento, retornar para a citação, vai demorar mais 10 anos. Não sei se é isso que o seu cliente quer ou não é isso que o seu cliente quer, mas se você está lá para fazer uma defesa, a sua estratégia pode ter sido até muito melhor do que ter se defendido. E o processo ter sido julgado depois de 6, 7 meses. Não sei qual é a vontade do cliente, a celeridade ou não do processo, mas a defesa sua estará segura. E a reconhecer a procedência do pedido. Também vou dar aqui um exemplo. Vou dar uma área trabalhista, inclusive, que eu mexo há muitos anos já, e uma área civil. Parcelas salariais incontroversas na área trabalhista. Seu cliente foi citado, você não tem o recibo de pagamento, se você não pagar, né, Guilherme? Guilherme é advogado trabalhista, se você não pagar na primeira oportunidade que lhe cabe, você vai pagar em dobro. Então é muito melhor chegar lá e pagar e conhecer a procedência do pedido. Na área civil, dou um exemplo também, na ação punitória, o réu, expedido o mandado punitório na ação punitória do artigo 1108 do Código de Processo Civil, ele pode comparecer e reconhecer a procedência do pedido, que ele fica livre das custas e honorários advocatícios. Se ele embargar, que é a contestação da punitória, ele, posteriormente condenado, estará sujeito às custas, juros, correção monetária e honorários advocatícios. Então, pode ser uma estratégia também do cliente, citado, após expedição do mandato monitório, chegar lá e reconhecer a procedência do pedido. Mas nós, evidentemente, estamos habituados a, falando em defesa, dizer que o mais comum, que todos nós advogados nos valemos disso, é, citado, o cliente apresentar a defesa no prazo legal. Agora, para que a defesa seja válida, porque a defesa fora do prazo corresponde à revelia, e se a revelia vai gerar os seus efeitos ou não, nós vamos depender quem vem da lei, mas para que a defesa seja efetivada dentro do prazo, nós temos que conhecer o prazo nos seus diferentes procedimentos judiciais. Tá? E aí nós temos as cautelares, que de regra geral tem o prazo de 5 dias para apresentação das defesas. Temos o processo sincrético, o processo cognitivo, na sua primeira fase, que tem o procedimento ordinário, com prazo de 15 dias.
Temos o procedimento sumário. Com a apresentação da defesa na audiência preliminar. E temos as contestações nos procedimentos especiais, que depende, evidentemente, da previsão legal. E onde não há uma previsão específica, aplica-se supletivamente a regra do procedimento ordinário, ou seja, 15 dias. Então é um regramento que não nos preocupa muito como advogados, porque normalmente, em regra, vem no próprio mandado de citação. Mas é lógico que nós temos que ter algumas preocupações sobre o início, a contagem do prazo. Porque eu já vi, e o doutor Sérgio Murilo, que é um grande advogado, já viu muitas vezes também, colegas enganados por contagens de prazo. Antecipações de prazo, porque o advogado compareceu na secretaria, né, e considerou-se citado antes da juntada do mandado. Então são armadilhas que podem surgir na vida profissional do advogado e que nós temos que ter cautela. Por exemplo, o mandado não foi juntado, o advogado vai lá, toma ciência, considera-se citado no processo, depois do mandado de citação juntado é que ele conta o prazo. Evidentemente que o prazo já está contando para ele. Então, a regra é simples, né? Nos 15 dias a contar da citação, da juntada aos autos, do instrumento citatório. Se é uma carta precatória, da mesma forma, se é o próprio mandato, da mesma forma, né? E a única pegadinha que tem é na citação editalícia. Por quê? Porque quando nós temos a citação editalícia, o juiz fixa um prazo dilatório de 20 a 60 dias e o prazo de 15 dias só ocorre a partir de findo o prazo dilatório. Então, se o juiz fixou e fixa em regra 20 dias, né, de dilação, o prazo só vai correr a partir dos 20 dias de dilação. Agora, a pegadinha é o quê? São 3 editais, um pelo órgão oficial e 2 em jornal de ampla circulação, e o prazo conta é do primeiro edital. Então a gente às vezes vê advogados que contam do terceiro edital o prazo e acabam perdendo o prazo de contestação. Na verdade, o prazo corre no primeiro edital. Por quê? Porque esse é o edital oficial. Em casos, inclusive, em que uma das partes é carente no sentido legal, em decorrência aqui do exemplo é o autor, ele não precisa, ele, o autor, hipossuficiente economicamente, fazer o edital em jornais de ampla circulação. No caso de assistência judiciária gratuita ou gratuidade judicial, precisa-se de apenas um edital. Por isso é que a regra é que a contagem do prazo é do primeiro edital. Então, feita essa observação paralela aqui sobre o prazo, é lógico que não adianta a gente falar em defesa se perder o prazo nisso. Né? O elemento fundamental para o advogado é o prazo. E aí eu lembro sempre daquele caso, né? Que na dúvida faça tudo em 24 horas. Né? Não é isso? Fizeram um concurso com a vez na federal e perguntaram para o cara: qual é o prazo da apelação? 24 horas. Qual é o prazo da contestação? 24 horas. Qual é o prazo de embaixo da declaração? 24 horas. Você não sabe nem o prazo. Eu não sei, não, mas não perco nenhum. Então, na dúvida, 24 horas. Né? Não percam o prazo, faça tudo em 24 horas. Né? Eu gostaria também de dizer que, observado o prazo, a defesa não se resume a uma contestação. A defesa na área civil é sim uma contestação, mas ela é também uma reconvenção, ou pode ser uma reconvenção, ela pode ser uma impugnação ao valor da causa, uma impugnação à assistência judiciária gratuita. Então, uma exceção de incompetência relativa. É lógico que a exceção de incompetência só pode ser relativa, a absoluta é alegada na contestação. Então, qual é
o limite da defesa depende do caso concreto. O que eu tenho que dizer para vocês, e aí eu vejo como uma notícia positiva, é que o novo Código de Processo Civil, que nós esperamos seja aprovado, se não no final desse ano, no início do ano que vem, vai acabar com isso tudo aqui. Todas as exceções, impugnações, inclusive o valor da causa e recomensão, vão deixar de existir como incidentes processuais e vão ser feitos, me parece que como é na Justiça do Trabalho, no próprio corpo da preliminar de contestação. Isso para mim é extremamente lógico, coerente com a modernidade que nós esperamos do processo civil. Agora é lógico, nós não vamos ter unanimidade em nenhuma mudança processual civil. Tem gente que gosta da formalidade. Vai acabar com a reconvenção? Nossa, eu adoro reconvenção. Né? Mas o cara tem um amor por aquele negócio, escrever 30 páginas. Mas, gente, mas você pode fazer um pedido contraposto na própria contestação, gerando os mesmos resultados, e as ações vão ter força dúplice, qual é o problema de acabar com a reconvenção? Não, mas eu gosto da reconvenção, fica tudo muito mais claro, nítido, as petições ficam mais robustas, não há como alegar inépcia de inicial. É questão de gosto. É aquilo que eu falei no início. Eu sou partidário de mudanças. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, né, como diria Raul Seixas, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O Código de Processo Civil precisa mudar. Vamos olhar a Justiça do Trabalho. É a justiça mais séria que nós temos. Não é só por causa da lei. Tem estrutura, condição dos servidores, uma estrutura melhor, mais dinheiro, recursos da União. Mas vamos olhar apenas no termo do processo. Qual é o advogado mais valorizado hoje, que recebe mais rapidamente seus honorários? Os advogados trabalhistas estão conquistando agora os honorários sucumbenciais como vão conquistar, eles vão ficar insuportáveis. Né? E com razão, porque estão valorizados. Agora nós, advogados francos, começamos uma ação demora 10 anos. O índice de insatisfação da advocacia civil, nós fizemos uma pesquisa sobre isso, está muito maior do que a advocacia penal ou de trabalho. Por quê? Porque você às vezes contrata com a perspectiva de ter honorários sucumbenciais ou honorários de êxito no final da ação, e a ação demora 10, 15 anos, uma coisa boba de resolver. Por quê? Porque o processo não ajuda. São incidentes, gargalos, que nós temos que ter a coragem de enfrentar alguns deles. É lógico que algumas mudanças não vão agradar de forma geral a advocacia, o novo Código de Processo Civil. Mas eu asseguro a vocês, porque eu estou participando dos estudos do Código de Processo Civil no Congresso, as mudanças são muito benéficas. Inclusive o retorno das férias, do recesso de fim de ano, que foi uma mudança que foi feita há muitos anos atrás e que prejudicou a advocacia e prejudicou o processo civil, porque os recursos hoje não são julgados nos tribunais por falta de juízo no ano todo. Se você pegar que são 5 membros numa Câmara Recursal, numa Câmara do Tribunal de Justiça, e eles não tiram férias no mesmo mês, se um tirar férias em cada mês do ano, embargos infringentes não são julgados no Tribunal de Justiça. É uma conclusão lógica, né? Então é um dos recursos que eu particularmente, sou doido para acabar, embargo infringente. Eu sei que não é unanimidade, mas está prejudicando hoje, na dinâmica atual, está prejudicando a parte de igreja ajudar. Eu já vou direto para o recurso especial se tiver uma violação à lei federal. Mas eu não quero fugir do nosso tema central. Nosso tema é defesa, e eu asseguro que tirar a reconvenção, não é tirar, você não vai acabar com o direito do cara contra-atacar. Você vai acabar com o instituto da reconvenção, mas ele vai ter o contra-ataque através do pedido contraposto, na própria contestação. Você não vai acabar com a impugnação ao valor da causa, você vai acabar com ela como incidente processual e colocá-la como uma preliminar de contestação. Da mesma forma, a exceção de incompetência, que deixará de ser alegada através do incidente processual e será alegada na preliminar de contestação, como é a incompetência
absoluta. Tá? Feitas essas observações, nós temos que levar em consideração que o mais importante mesmo é a contestação. E a contestação, primeiro nós temos que falar daquilo que eu disse no início dessa exposição. É estratégia. E a primeira coisa que nós temos que fazer numa defesa é o que chama-se de tempestade de ideias. Você não faz a defesa, gente, abre a petição inicial e vai fazendo a defesa, não. Primeiro, você tem que modular a sua defesa, raciocinar a sua defesa, depois você escreve. E para modular a sua defesa, você primeiro tem que fazer a tempestade de ideias, ou seja, lê a petição inicial e fala, o que eu posso alegar? O que o meu cliente me disse que eu posso alegar em contestação? Eu posso negar o fato aqui? Eu posso apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito? Então a primeira coisa é isso. Então eu vou contar aqui algumas historinhas, vou pedir permissão para vocês para contar algumas historinhas que vão modular bem estratégias de defesa. A primeira história que eu vou contar é uma ação que eu fui autor. Nessa ação eu fui autor, não fui réu. Mas exemplifica bem como uma defesa foi mal feita, num caso. E a defesa mal feita me ajudou a garantir o sustento da criança. Tá? Vamos lá. Eu falei que os exemplos são da área de família. Esse também é investigação de paternidade. Uma moça me procurou. Eu era defensor público em Minas Gerais, trabalhava num porão aqui. E precisamente em 1987. Na época eu não podia nem entrar com investigação de paternidade contra homem casado. Você tinha que entrar com ação de alimentos, com prévia investigação de paternidade para efeito de alimento, porque o filho era ilegítimo. Isso é antes de 88, a posição de 88. Então, eu ajuizei essa ação em favor de uma moça contra um homem casado, diretor de uma multinacional. E ela muito pobre, humilde. E a gente começando a advogar, faz aquelas petições cheias de drama e amor. Depois a gente fica mais objetivo. É cheio de... E eu coloquei lá que a mulher tinha uma conduta ilibada, eu nem conhecia ela direito. Da conduta ilibada, eu não sabia quem era, foi tão bonito isso, conduta ilibada. Elogiei a mulher dela. Né? E lá, num parágrafozinho, eu disse que ela não teve relação sexual com o réu. O que era mais importante, que era o fato constitutivo do direito, eu só coloquei uma linha. Mas falar que a mulher era maravilhosa, umas 3 páginas. Né? E aí chegou na contestação, o cidadão disse que ela tinha outros homens e juntou fotografias dela em bacanais, orgias sexuais com outros homens. Olha, mas era um Kama Sutra completo. Né? Tinha uns 10 homens com ela. Nossa. Aí, qual que é o prazo para impugnar a contestação? Quando tem fato modificativo? 10 dias. E na época não tinha celular. E se tinha, não tinha isso. Né? Eu então mandei um telegrama que ela tinha que comparecer urgente aqui. Ela chegou no último dia do prazo. O advogado é sempre assim, né? No último dia do prazo. Na hora que ela chegou, eu mostrei aquelas fotos. Tá vendo aqui? Perdemos a ação. Não existe exame de DNA. Nem passar para a cabeça, nem fazer exame de DNA na época. Não existia exame de DNA. Olha aqui. O juiz não vai dar causa possível, você com vários homens aqui. Aí ela virou para mim e falou assim: ô Luiz Cláudio, eu sou prostituta. Eu falei, como é que você me fala isso? Você guarda um segredo do seu advogado. Né? Por que você não me disse isso? Ela falou, mas isso não é uma coisa que a gente diz assim, não, Luiz Cláudio?
Você não perguntou? Mas não é porque ele pergunta assim também, né? Nacionalidade, estado de saúde, você perguntei sua profissão. Né? Daí ficamos discutindo. Aí a moça desceu uma lágrima no olho da moça. E ela disse o seguinte: realmente eu quero desistir dessa. Se meu advogado não acredita em mim, como é que eu vou ganhar ação? Então a primeira regra de defesa é que o advogado é o primeiro juiz da causa. Tanto para pegar a causa quanto para defender, você tem que acreditar no seu cliente. Se empenhar pelo resultado dele e não ter pré-conceitos. Porque ali eu identifiquei o seguinte: o advogado ele não pode ter pré-conceitos, ele tem que ter conceitos a partir das informações do processo. Porque o juiz tem que julgar no que está no processo, não quer que está fora do processo. Não me interessa se ela é prostituta, se não era prostituta. Vamos ver o que é o processo. E é aí que eu me dei conta de que em nenhum momento eu tinha ficado tão chocado com as fotos, que em nenhum momento eu tinha olhado tecnicamente o processo. E a advocacia é técnica. Até por técnica é que o advogado tem que se emocionar. Eu costumo dizer que o advogado dando júri, ele pode fazer um espetáculo maior, mas até por técnica. O advogado não pode perder a razão em nenhum momento, bater pouco com o juiz, bater pouco com a outra parte. Se fizer isso, tem que ser por técnica. E aí eu fui olhar o processo. Essa mulher me compeliu a fazer isso. Na hora que eu fui olhar o processo, eu vi um defeito gravíssimo na defesa. E qual era o defeito gravíssimo na defesa? Quando eu entrei com a petição inicial, o réu não negou em nenhum momento que tivesse tido relação sexual com a mãe do autor. Pelo contrário, ele deixou bem claro que teve relação sexual com ela, mas que ela tinha tido com outros homens. E juntou a foto daquela regra do homem. A loucura quase toda. Mas ele atraiu para ele o ônus da prova. E qual a prova que ele fez? Fotografias. Com negativo. Na época tinha negativo. Eu então peguei os negativos, rapidamente fui olhar as datas do negativo. Todos antes da concepção da criança. Antes do período em que ele conheceu ela. Então o que eu fiz? Fiquei caladinho. Atravessei uma petiçãozinha de 5 linhas só, dizendo o seguinte: que as fotografias nada provavam. Ponto. Fomos para a audiência de julgamento. Eu não levei nem testemunho. Por quê? Não tinha que provar mais nada, não. O que eu tinha que provar já estava provado. Que teve relação sexual, porque não foi negado esse fato. Quem tinha que fazer a prova? O réu, que ele não era o pai. Não tinha exame DNA na época. O advogado do réu achou que já tinha ganhado com as fotos, não levou testemunha também. Chegou na audiência, os dois sem testemunha, o juiz começou praticamente a debochar de mim. Eu lá com meus 24 cara de bobo, sentido, né? E o juiz viu: doutor, o senhor não trouxe testemunha? Eu falei: não trouxe. O senhor também não? Falou: eu também não. Então eu já vou julgar, falando pela hora. Alegações orais. Nem depoimento pessoal, doutor, o senhor não quer? Não, ele já confessou. O juiz, como é que é? Ele já confessou. Aí eu fiz as alegações orais. E voltei de denúncia. Ganhou a ação por quê? Porque o réu na contestação não negou que tivesse relação sexual. Se ele tivesse negado,
tinha dificultado o meu trabalho, muito mais. Por quê? Porque ia ser difícil, eu teria que provar que a mãe do menor teve relação sexual. Ele poupou meu trabalho. Ele reconheceu para mim esse fato. E ele não conseguiu desincumbir-se do seu ônus probatório que ele assumiu, que era de provar que o filho era de outro homem, não dele. Porque as fotos que ele apresentou, como eu disse, não provavam absolutamente nada. Então esse é o primeiro caso que eu vou contar para reflexão. O segundo que eu vou contar é para outro tipo de reflexão. O primeiro foi para mostrar que nós temos que ter técnica. O segundo, eu vou mostrar que nós não somos obrigados a ganhar a causa, né? Vamos fazer uma defesa. E aí eu quero dizer para vocês o que é ganhar a causa? Ganhar futebol a gente sabe, o cara fez mais gol que o outro. Né? Vale a bola na rede, não é isso? Eu vou ganhar uma causa. O que é considerado ganhar uma causa? Armar uma defesa que dificulte o réu a ter alguma saída para a contestação. Tá, então eu vou te dar um exemplo aqui. Ó. Vamos imaginar que você teve uma relação sexual com uma moça, Sandro. Você é casado, vai dar problema. Mas vamos imaginar. Casado vai dar problema. Mas tá vivo, né? Então, teve relação sexual, mas engravidou uma moça, nasceu um filho, sua cara lá, com o papai, sua cara. Aí esse filho entra com investigação de paternidade contra você contratou um advogado, o advogado faz a defesa, o filho é do santo. Uma ação declaratória. Você fala, perdi a ação. Amanhã, esse filho pode se tornar o seu bom amigo. E quando você foi velho, ficar velho, esse filho cuidou de você. Foi o seu grande orgulho na vida. Aí você fala, será que eu perdi aquela ação lá atrás mesmo? Ou ali foi a grande vitória da minha vida? Então ganhar ou perder uma ação é uma coisa subjetiva. Fora o transplante. Porque ninguém pode. Sabe que filho serve para fazer transplante, ajudar o pai com Claro, pode ter outras consequências. Nesse interesse de órgão. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, claro, você precisa nós, pensar. como advogados de defesa, nós estamos compelidos a buscar defender o nosso cliente da melhor forma possível. Mas, diferentemente de outras atividades profissionais, o advogado não assume o compromisso com o resultado. A nossa atividade é meio, ela não é uma atividade finalística. Eu não posso chegar para um cliente meu e falar, eu vou te defender, você vai ganhar, e se não ganhar, né, eu devolvo o seu dinheiro. Isso, inclusive, é infração ético-disciplinar. O advogado não pode prometer êxito na causa ao cliente, porque o resultado prático, né, não depende só do advogado, e mesmo que dependesse, né, a gente não pode considerar perder a improcedência ou procedência de uma ação, perder uma causa. E aí eu vou dar um exemplo de um caso concreto para exemplificar o que eu estou falando. Também um caso que eu tive, mas já era no meu escritório. Eu fui procurado por uma ex-aluna. Ela me indicou o marido dela para eu fazer a defesa. E olha a situação constrangedora. Ela levou o marido para que o marido fosse defendido por mim numa ação de investigação de paternidade, e a mãe, a empregada doméstica da casa deles. Tá? E aí os dois chegaram no meu escritório. Eu achei tão estranho isso, né? O cara, com uma citação inicial de uma investigação de paternidade, a mulher dele levando ele no escritório de advocacia. E a mulher falava mais que ele. Ele não é pai de jeito nenhum, ela quer o dinheiro dele. Aí uma hora eu falei, mas peraí, quem tem que falar se ele é o pai ou não é ele. Falei com ela com toda a educação. Você teve relação sexual com a mãe do menor? Perguntei para ele rápido para não dar tempo de mentir. E ele me respondeu mais rápido, ele nunca, jamais. Tá bom demais. Né? Aí já tinha exame de DNA, é outro quadro, né? Era outro quadro do primeiro caso que eu contei.
já tinha exame de DNA. Eu falei com ele, falei, olha, o seu caso, ele é muito complexo do ponto de vista afetivo, familiar, mas jurídico, ele é muito simples. Você nunca teve relação sexual com a moça, então você não pode ser o pai biológico da criança. Então eu vou fazer a defesa falando que você nunca teve relação sexual. Nós vamos pedir o exame de DNA, certamente vai dar negativo. Não é isso? Não inventaram espermatozoide sintético. Não tem jeito dela ganhar essa ação. E você vai ganhar. Assina contrato de honorários aqui, procuração, aí eu já começo a fazer sua defesa e eu estou absolutamente tranquilo. E na hora que ele saiu, eu bati nas coisas desse senhor também está tranquilo. Olha, né? Eu estou tranquilíssimo. No dia seguinte, 6h30 da manhã, esse cara me liga. Ele não estava tranquilo. Ele me liga 6h30 da manhã, falou, Luiz Cláudio, eu preciso conversar com você. E eu estou com um problema. Eu falei, espero que não seja o cheque que me deu ontem. Para descontrair um pouquinho e tal. Eu recebi ele na primeira hora do dia do escritório. E aí ele chegou para mim e falou assim, Luiz Cláudio, eu tive uma relação com essa moça. Aí eu falei com ele, olha, uma relação, ou 1000, se coincide com a concepção da criança, mudou tudo, você pode ser o pai. Aí ele falou, então foram 1000. Eu falei, qual é a igreja? Não sei se ele mergulha. Esse cara ele está com peso nas costas dele. Ele está com peso sem Eu falei, olha, mudou tudo. Mudou tudo. A estratégia de defesa já mudou. O exame DNA hoje, né? Quer dizer, se você teve relação, foi sem preservativo, você pode ser o pai. Então nós vamos ter que mudar a estratégia, caprichar na defesa dos alimentos, né? Porque eu tenho que fazer a defesa agora já pensando nos alimentos também. Se você for o pai, a consequência é natural, o pedido é acumulado. Aí ele, então agora você está mais preocupado. Você pode estar mais tranquilo, desabafou, eu já estou mais preocupado. Aleluia. Mas também não é o fim do mundo. E aí, esse caso, eu chamo de páginas da Bíblia, eu conto muito esse caso nas palestras do interior, porque esse caso é muito emblemático pelo seguinte: nós reconhecemos que ele tinha tido uma relação sexual com a moça, pedimos um exame de DNA dizendo o seguinte: ele não conhece a vida da mulher, se ela tem outros parceiros. O exame de DNA, nós sabíamos que o exame de DNA é que definia mesmo a paternidade. O pedido era baseado na paternidade biológica, não era afetiva. E fez o exame. O que deu o exame? Positivo. Não deu nem 99,9, deu 100%. Pá, deu 99,9, não. Ele pediu para repetir. Pode ter erro? Eu falei, pode ter erro para negativo, para positivo não pode ter erro. Não tem erro positivo, tem erro negativo. Não, mas eu quero fazer de novo. Você paga? Paga. Vamos fazer de novo, perto do juiz. O juiz aceitou, pum, 99,9 e outro laboratório. Na hora que eu vi o menino, ele podia ter economizado o dinheiro dele. Cara dele, né? Quando você, então, aí o que eu fiz? Na hora que saiu o resultado positivo, eu atravessei uma petição para o juiz pedindo audiência de conciliação. E falei com ele, olha, você vai ter que conhecer a paternidade. Seu pai, pô. E vão ofertar os alimentos dentro da sua possibilidade. Isso é defesa também, ó. Eu não vou ficar esperando o juiz te condenar, ó. Você tem que ser proativo aqui, ó. Eu sou o pai e quero pagar 10% que eu ganho. Que 30% também eu não aceito, não. Senão nós vamos brigar. Eu tenho outro filho, ou não tenho outro filho. Nesse caso ele não tinha outro filho, mas ele tinha argumento para falar, 10% tá bom demais. De pensão. Então vamos antecipar e ofertar os 10%. Ele aceitou. Só que chegou na audiência,
Na hora que ele propôs o acordo, a mulher começou a chorar. E disse que queria que ele ficasse com a guarda do filho. Fato novo. O cara entrou para a audiência sem ser pai, ia sair com um menino. Já com a guarda. Ele já ia responder que aceitava, porque tem ser humano só pensa em dinheiro. Ele já estava preocupado em economizar os netos dele. Fala que é propósito. Você fica com a guarda, tem que pagar pensão? Não, você tem uma mulher na sua casa. Você conversar com ela, começou a chegar o menino lá. Eu que lembrei, ele que ele era casado. Aí eu pedi ao juiz 30 dias de prazo. Excelência, 30 dias de prazo, uma decisão de guarda, é complexo. Ele é casado. Aí a mulher desabou em choro. E disse que não tinha 30 dias de vida. Ela tinha uma doença crônica gravíssima, com atestado de fase terminal, tomando os remédios violentíssimos. E aí na audiência ela desabafou que não queria prejudicá-lo. Como é que são as coisas? Quando alguém entra com uma ação contra o outro, a gente sempre tem aquele negócio de quis prejudicar o outro. Ela falou, olha, eu não tinha outra opção. Eu entrei com a ação porque eu não tenho parentes vivos e eu tinha que deixar a criança com alguém. E achei muito bonito que você assumiu a paternidade assim que o exame de DNA saiu. Porque essa criança ia ter que ser entregue a um lugar qualquer de crianças abandonadas. E não é que os 30 dias não foram suficientes, a mulher morreu. E ele então, mesmo que não quisesse, assumiu a guarda do filho. E a vida é tão extraordinariamente imprevisível que ele nunca pôde ter outro filho. A mulher dele não pôde ter outro filho. E eu fui procurado pela mulher dele depois para pedir que ela se tornasse a mãe sócio-afetiva da criança. Então eu conto esse caso com Páginas da Vida para falar o seguinte: era uma ação que tinha tudo para ser o quê? Uma tragédia na vida dele. Quando ele recebeu a citação inicial, a ação para ele era uma tragédia, ou seja, puxa vida, meu casamento vai acabar, eu vou ter um filho que vai ser meu inimigo, eu vou ter que pagar pensão alimentícia, e no final ele ganhou o filho. É o que eu falei com o Sam. Hoje o filho é o orgulho dele, eles mandam cartão para mim no Natal, como advogado. Então o processo ele não pode ser enfrentado apenas como uma resistência. Defesa não é só a resistência. Se o processo for só resistência, ó, você diz uma coisa, eu contraponho aquilo, não há brecha para negociação. Acabou, o processo não vai resolver nunca. O processo é para propiciar a pacificação social. Então você nunca pode fazer da sua contestação um instrumento que impossibilite a pacificação social. Tiver que ser duro, como é que é aquela frase? Duro, mas com ternura? Como é? Sem perder a ternura. Né? Não, por exemplo, eu que milito na área de família, eu falo com o pessoal, não leva o problema de família para a polícia não, gente. Isso não resolve nada. Ah, mas se não fizer isso, né, como é que a mulher vai ter prova? Que prova? O divórcio hoje é um direito contestativo. Para que você precisa falar mal do outro para divorciar? Não deu certo? Foi um prazer ficar casado com você. Não dá mais. Eu não quero. Não precisa ofender. Era um erro do legislador que obrigava um a falar mal do outro porque tinha que ter uma conduta desonrosa, uma grave violação dos deveres conjugais. E um ficava pena do outro. Quer dizer, a pessoa serviu para ficar casado com o outro 25 anos. No 25º ano, em um dia,
é a pior pessoa do planeta Terra. E começa a brigar. Aí vai para a polícia, vai para a delegacia. E aí, mesmo ganhando a ação, aí eu vou falar do invertido. Eu falei do que perdeu e ganhou. Eu vou falar do que ganha e que perde. Mesmo que ganhe a ação, saiam derrotados. Eles ficam todos estruturados. Eu vi um caso uma vez que o juiz contou, eu não vi, o juiz contou, na hora a gente fica depois, o juiz fazia isso com a parte, mas ele falou uma verdade, que a gente tem vontade de falar. Um cara uma vez insistindo que o juiz declarasse que a mulher dele era infiel. E o juiz, doutor, não precisa disso, não precisa dessa declaração no processo, eu vou decretar o divórcio sem culpa. Não, eu quero que o senhor declare a culpa dela. Mas para quê? Isso aí não influencia mais nos alimentos, não influencia na guarda dos filhos, para que o senhor quer? Eu quero. Ah, então o senhor vai pegar minha sentença e colocar lá, socorro. Eles falam, vai ter problema dos dois lá na hora. Mas o juiz falou uma coisa, eu vou te dar uma atestado de cornice, então, o senhor quer isso? Que a sentença fala que o senhor foi chifrado? Dou agora! Mas não vai servir para nada. A não ser para destilar o ódio. Então, ganhar ou perder, né? Eu não posso deixar de dar exemplo também na área empresarial. Você não fala, pô, mas só exemplo de família, família não representa tudo. Na área empresarial nós vamos ver isso também. E aí eu dou um terceiro exemplo, terceiro caldo de defesa. Uma vez eu fui procurado numa falência. Me contaram um caso lá da falência. Na hora que eu analisei os documentos todos, para ser o mais breve possível, na hora que eu analisei os documentos todos, o meu cliente, que era o réu, não tinha defesa. O que eu disse para ele então? E aí eu quero saber, você como advogado, você tem coragem de falar para o seu cliente coisa que ele não quer ouvir? Por que o cliente não quer ouvir? Ele tem que pagar. O cliente não quer ouvir isso não. Ele quer falar o quê? Eu vou dar um jeito. Né? E aí eu olhei, fiz um estudo e falei assim, aqui meu amigo, você tem que pagar. Ah, mas não tem dinheiro para pagar não. Então você está confirmando o que o autor está falando. Você é insolvente. Você vai falir. Ah, mas eu tenho um carro, eu posso vender o carro de hoje para amanhã, o carro vendia rápido na época. Eu posso vender o carro e pagar. Pois faça isso. Eu falei com ele. Pois faça isso e pague. Porque inclusive eu estou olhando aqui, seus livros contábeis não estão em dia, você pode até ter outros problemas muito mais graves. Aí ele saiu do meu escritório. Não deu 40 minutos, ele me ligou. Olha, Storm, eu achei um outro advogado aqui. Eu achei um outro advogado aqui que falou que eu não preciso pagar. E que eu posso prestar caução em bens móveis, inclusive com o meu carro. Eu falei, não faça isso. A ação é baseada na insolvência. Se você falar que não tem dinheiro e que está dando um bem em garantia, você vai falir. Ah, mas o advogado aqui é parente de desembargador? Eu não estou falando isso. Eu estou mostrando como é que o cliente, eu não estou fazendo nenhuma censura ao cara ser filho de desembargador. Estou contando o que o cara me diz. Ele é filho de desembargador e assegurou para mim que vai ganhar. Pior. Então ele sabe mais do que eu. E eu não vou pegar essa causa e passar esse mico amanhã. E aí vem a terceira lição. Você vai defender um indefensável? Expor o seu nome? Eu costumo dizer, e falo isso muito para o jovem, a advocacia é difícil, irmão. Não é fácil, não. Nós não podemos mentir para a turma jovem. Eu vou ganhar dinheiro da noite para o dia, eu vou ficar rico. Mas a advocacia tem uma coisa maravilhosa. Você pode viver dela quando você for lúcido. Jair Leonardo advoga com 90 e poucos anos. O Zé Cabral
faleceu depois de uma sustentação oral no tribunal com 94 anos de idade, se não me engano. E a tendência das nossas gerações aqui é viver muito. Então vamos cuidar do nosso nome, da nossa reputação, do nosso conceito com os nossos clientes. Porque quando um cliente fala mal de alguém, ele replica para mais de 1000 pessoas. O Facebook, então, né? Agora, quando fala bem, ele fala para alguns, já é uma propaganda. Agora, quando ele fala mal, sistematicamente, ele tem que ir no profissional. E aí, qual é o resultado desse caso? Esse cliente me ligou, é a lei do reflexo. Ele me ligou 6 meses depois, por isso que eu falei. Eu nunca mais deixo consultar um advogado com você. Você não perde cliente por dizer para ele a verdade. Você pode até momentaneamente não satisfazendo os interesses dele, que são interesses difíceis de serem obtidos, mas ele volta para você depois. Porque ele vai lembrar que você deu, não é nem conselho, você deu um parecer correto para ele. Por isso é que eu acho que nós temos que priorizar a consulta, cobrar a consulta. Eu falo isso muito no interior. A gente fala em aviltamento de honorários. Para mim, a coisa mais absurda que tem é o advogado não cobrar a consulta. Ah, mas é muito difícil, Gustavo. É difícil, mas o cara vai no seu escritório, pega a sua informação, vai no outro, pega a informação do outro, vai no outro, pega a informação do outro. Depois, com aquela sala de fruta, ele leva para alguém que vai fazer. Infelizmente, é um preço aviltante. Mas vamos voltar ao nosso assunto. E para terminar, eu vou falar da tempestade de ideias, que é uma coisa importantíssima na defesa. Quando eu disse que eu vou pensar várias coisas na petição, todo caso concreto, eu tenho que falar tudo que vem à minha cabeça e colocar no papel. Depois eu ordeno o que é preliminar, o que é defesa de mérito, o que não é mérito. Aí eu sei lá se prescrição é mérito ou não é. Depois eu vejo onde eu vou colocar na petição. Mas a primeira coisa é eu colocar tudo que eu possa colocar. Tudo que eu saiba que está errado ali, né? Desde o artigo 301, a defesa de mérito, eu vou colocar ali uma tempestade de ideias, negando todos os fatos que eu possa negar. Isso é lícito? Isso é antiético? Eu acho que não. As pessoas têm dever, né, de não produzirem prova contra elas mesmas. Ninguém é obrigado a produzir prova contra elas. E no processo civil em especial. Por quê? Porque no processo penal a confissão pode vir até para enganar a autoridade investigante. Né? Não é raro o pai vir falando que matou, ou um menor de idade, sou de menor, eu dei o tiro. Aí foi o maior que eu tiro. Né? Não vou falar que foi o caso do corintiano, mas não é, né, fora de propósito acontecer. Bons claros, uma vez o cara falou que matou, foram ver o filho dele tinha matado. Então a confissão na área penal não é considerada a rainha das provas. A rainha das provas na área penal é a testemunhal. A rainha das provas do civil é a confissão. Então, se o cara confessa, não precisa nem pedir para produzir prova mais. Ó, você me deve 10 mil reais. Sim, deu. Pá, então paga aqui, já está condenado. Não precisa nem produzir prova. Então, é lógico que o réu, ele não pode, e nem pode ser obrigado a confessar todos os fatos alegados. Ele tem o direito de negar o fato. Né? Agora, você só deve negar fatos que possam ser negados. Sou pena de você ser acusado de litigante de má fé. No processo, olha lá. O fulano é casado com a fulano, juntou certidão de casamento. Não, nunca foram casados. Eu estou negando o fato. Vai ser litigante de má fé, está lá o documento provando que eles são casados. Agora, a mulher vem e fala assim: nós vivemos em união estável de 6 de novembro de 2002 até hoje. Eu nunca vivi em união estável com essa mulher. Eu tenho o direito de falar que não.
e sabendo que se eu não me contrapor a esse fato, ele será tido como verdadeiro. O primeiro elemento da prova é isso: negar o que possa ser negado. Então vamos ver se vocês entenderam aqui. Ó. Em homenagem ao Guilherme Cruz, eu vou dar um exemplo trabalhista. Eu trabalhei numa empresa, estou com um TORT, leve, lesão por esforço repetitivo. Eu cheguei perto de você com aquela conversa, né? Ô doutor, aqui, eu trabalhei na empresa durante 5 anos. Então, vamos dar uma precisão aqui. 7 anos. E durante 7 anos me pagam a extra. Eu ficava lá até 11 horas da noite digitando, mexendo com digitação. A cadeira era ruim. E eu adquiri essa tal de LER, sabe? Agora eu estou aposentando. Eu quero uma indenização por dano moral, dano material. Contei o caso, eu já venho com a história completa. Aí você vai fazer a defesa. Desculpa, você vai fazer a petição inicial e pediu lá. Dano moral, dano material, hora extra, pá de coisa. Aí o advogado da empresa vai se defender. Aí um dia eu fiz um teste desse com uma plateia cheia igual a essa. Vou pegar só um ponto desse ataque da petição inicial e dessa defesa. O cara está alegando que tem LER. E que contraiu a LER, pode dizer isso? Contraiu? Pode, né? Contraiu a LER no ambiente de trabalho, pela falta de postura, né? Ergonomia ruim da mesa, digitação em excesso, fazia hora extra. Qual o primeiro elemento da defesa? Aí alguém vem e fala assim, de que ele não contraiu a LER no ambiente de trabalho. Não, esse é o segundo. O primeiro é o quê? Se tem ou não tem a LER. Aí quem deve justiça a avaliação. O histórico, mas ele está no INSS afastado por LER. O INSS está falando que ele tem LER. Mas quem é o INSS? É Deus? É prova pericial que tem sobre o contraditório? Eu tenho obrigação de questionar isso como advogado. Ele não tem LER. E não tem prova de que tem LER aqui. Ah, Gustavo, isso é difícil. Depois eu tive um caso desse. E na hora que foi ver, o cara tinha problema cardíaco. A dor que irradiava no braço era parecida com a lei. Eu só vi a vida desse cara. Como advogado do réu. Queria morrer a qualquer momento, achando que tinha LER. Né? E sabe como é que descobriu? Na hora que fez a perícia lá, o exame completo, o cara era tabagista de último grau, fumava 3 maços de cigarro por dia. Na hora que for fazer os exames, o cara está todo entupido. Hã? E aí saiu logo lá, não tem LER, coisíssima nenhuma. Pô, já matou o problema. Então, a tendência nossa, às vezes, é ver a defesa de segundo, terceiro alcance, e não vê o do primeiro alcance, negar o fato. E aí eu vou dar um exemplo simples aqui. Mas como é que faz então na tempestade de ideias? Aqui ó, vamos julgar um caso agora de família de novo, porque eu tenho mais traquejo. Investigação de paternidade. A mulher teria transado com o cara. Relações sexuais habituais com o cara. O filho entrando com a ação contra o suposto pai. O que ele pode alegar em defesa? Primeira coisa, nunca teve relação sexual com ela. Segunda coisa, vamos supor que esse cara é estéril. Mesmo que tivesse tido relação sexual com ela, jamais ele poderia ser o pai. Por quê? Porque ele é estéril. Você não vai inventar um fato que você não possa provar, né, gente? Só estou dizendo num conjunto de defesa. Né? E além disso, ela teve outros homens. Fato modificativo. Não tem um fato impeditivo, um fato modificativo. Então, o que eu quero dizer é que quando você joga todos os elementos de defesa, depois é que você vai ver o que é fato prejudicial, o que é fato impeditivo, modificativo, mas você tem que basear a sua defesa na seguinte estratégia. Primeiro, negar o fato. Quando eu digo fato, é o fato constitutivo do direito do autor. Toda petição inicial tem um fato constitutivo, pelo menos um.
Por exemplo, na investigação de paternidade, qual que é o fato constitutivo? Ou é a união estável entre um homem e uma mulher, ou é a relação sexual conhecida como concepção da criança. Ah, mas ele cumulou união estável com alimentos. Qual que é o fato constitutivo do alimentos? Parentesco, necessidade e possibilidade. Toda ação tem um fato constitutivo. Qual que é o fato constitutivo do uso campeão? O lapso temporal para aquisição da propriedade. Qual que é o fato constitutivo na ação possessória? O fato constitutivo na ação possessória é posse anterior, perda da posse, esbulho possessório. Toda ação tem fato constitutivo. E quando você identifica o fato constitutivo, você tem que, se possível, negar. E, paralelamente, dentro do princípio da concentração dos atos de defesa, você tem que, dentro do princípio da eventualidade, você tem que apresentar também os fatos modificativos, impeditivos e/ou, extintivos do direito ao autor. Então essa é a defesa de mérito. Nego o fato, apresento, se puder, se eu tiver esses fatos, fato modificativo, impeditivo, extintivo. Qual que é a diferença? Quando eu nego o fato, o ônus da prova é do autor. Quando eu apresento fato modificativo, impeditivo ou extintivo, o ônus da prova é do réu. Então qual é a melhor defesa que tem? Os dois juntos, no princípio da eventualidade. Eu nego o fato e apresento fato modificativo, impeditivo ou extintivo. Essa é a melhor defesa que tem. Por quê? Porque eu assumo uma posição de passividade em relação à prova, mas eu posso provar também se precisar. Tá? Antes do mérito, compete à parte, porém, alegar as preliminares de contestação. O que são preliminares de contestação? Resumindo, é defesa processual. E aí a principal dúvida: decadência e prescrição é o quê? Mérito. Existe uma discussão se é impeditivo ou extintivo do direito ou prejudicial de mérito. Mas ela é mérito. As preliminares são apenas aquelas previstas no artigo 301 do Código de Processo Civil. Vamos lá. Deixa eu ler todos aqui de cabeça. Nulidade ou defeito de citação. Inépcia da petição inicial. Incompetência absoluta, porque a relativa é alegada aqui. Perempção, coisa julgada, litispendência, carência de ação, que são as faltas das condições da ação, iletividade de causa, falta de interesse de agir, impossibilidade jurídica do pedido, falta de prestação ou caução quando a lei o exige. Existem ações em que você tem que prestar cauções anteriores, a rescisória, a ação rescisória, no exemplo, você tem que depositar 5% do valor da causa. Coisa julgada, convenção de arbitragem, aliás, é a única das preliminares de contestação que o advogado não pode esquecer de jeito nenhum, porque todas as outras aí que nós mencionamos, a carência de ação, que são matérias de ordem pública que podem ser alegadas a qualquer tempo. Então, se você esqueceu aí, você pode alegar mais adiante.
Você paga pelas custas de retardamento do processo, mas pode alegar, até em qualquer grau de jurisdição, inclusive. Incompetência absoluta, eu não aleguei na contestação, não aleguei no meio do processo, eu posso alegar lá na frente e anular o processo todo. Eu vou pagar custas de retardamento, mas eu posso fazê-lo. Agora, a convenção de arbitragem, ela é de direito privado. Se eu não alego na primeira oportunidade, e aí a defesa, a primeira oportunidade, eu abri mão do juízo arbitral. Porque o que é a convenção de arbitragem? É quando duas partes assumem um compromisso arbitral de submeter os litígios oriundos de um pacto, de um contrato, a um juízo previamente definido. É o juízo arbitral, ou uma câmara de arbitragem, ou uma pessoa natural para julgar. Em decorrência disso, se alguém se acha prejudicado, ele tem que ir para o juízo arbitral. Se ele vai para o Poder Judiciário, né, a outra parte tem que alegar. Aqui, ó, o juízo arbitral, a convenção de arbitragem. O juiz, então, é obrigado a extinguir o processo sem análise de mérito. Agora, se o réu não apresenta na contestação em preliminar a convenção de arbitragem, pressupõe que ele renunciou, pela autonomia da vontade da parte, abriu mão da convenção de arbitragem. Nós temos ainda, né, a incapacidade da parte, que são os defeitos de representação, como preliminar também, que deve e pode, né, ser arguída pela parte. Então, nós já montamos aqui uma contestação. Começo pelas preliminares, relaciono todas as preliminares do 301 que porventura possam existir, lembrando que existem algumas preliminares que são meramente dilatórias. O que é uma preliminar dilatória? Ela não causa extinção do processo, apenas corrige alguma irregularidade apontada. É o caso, por exemplo, da conexão. A conexão visa o quê? Extinguir o processo? Não, visa modificar a competência, remeter o processo a outro juízo, que é o prevento para a solução do conflito, né? E existem preliminares que são peremptórias, ou seja, que causam a extinção do processo, como é o caso da inépcia da inicial. Uma vez configurada a inépcia da inicial, o juiz tem que extinguir o processo, né? E o advogado só pode ajuizar outra ação se ele corrigir o defeito, né, acarretado na petição inicial. Feitas essas observações, eu vou, e já pelo adiantado da hora, eu só vou fazer aqui uma rápida consideração sobre esses três institutos aqui, né? A reconvenção. Nem todo procedimento admite a reconvenção. Por exemplo, juizado especial, ações do rito sumário, ações que tenham reconhecidamente força dupla, não admitem reconvenção. A reconvenção, pois, é o instituto mais típico do procedimento ordinário, onde o réu, não satisfeito apenas em se defender, contra-ataca também. Ela deve ser feita em peça autônoma, protocolada simultaneamente à contestação. Então, você vai levar o protocolo as duas simultaneamente. A lei não fala que tem que ser imediatamente uma depois da outra, usa apenas a expressão simultaneamente. Então, se alguém me perguntar, Luiz Cláudio, o camarada fez a reconvenção e não apresentou a contestação, ele é revel? É, ele é revel. Os fatos alegados na inicial podem ser tidos como verdadeiros. Podem. Nós sabemos que a revelia nem sempre, né, pressupõe a aplicação dos efeitos da revelia, né? Se ele contestou e não apresentou reconvenção, está prejudicado o direito dele de fazer pedidos em favor dele? Não, ele pode entrar com uma petição inicial, com uma ação e pedir a conexão para ser julgado conjuntamente do mesmo jeito. Então é apenas por economia processual. Mas ela tem que ser feita em peça autônoma. Tá? As impugnações também são em peça autônoma. A mais comum é a impugnação ao valor da causa. É um incidente processual e, convenhamos, né, de pouquíssima utilidade nos dias de hoje. Em especial, e aqui eu quero tratar de um assunto que
que é muito tabu para a advocacia, mas nós temos que, num ambiente aqui entre colegas, nós temos que abrir o verbo, especialmente no Brasil, onde hoje nós temos 90%, 80% das ações com assistência judicial gratuita. Eu vou procurar nessa minha gestão fazer um trabalho sobre a conscientização do advogado, dos malefícios dele sair pedindo gratuidade judicial em todas as causas. Eu tenho verificado, não vou acusar nenhum colega, mas um abuso do cliente de dizer para o advogado que ele não tem condição de pagar as custas do processo. O advogado, quando ajuiza uma ação, evidentemente baseado na informação do cliente, ele não está passando problema nenhum. Né? Ele não está assumindo a responsabilidade. Mas eu acho prudente que o advogado exija do cliente, mesmo que ele não junte no processo, exija do cliente uma declaração de que o cliente é pobre no sentido legal sobre as penas da lei. Porque o advogado muitas vezes atravessa uma petição por ruído, o cliente se declara pobre nos termos da lei, fazendo jus à assistência judicial gratuidade judicial. Aí o juiz dá gratuidade judicial. Eu vi um caso uma vez, eu fui na casa de uma senhora, uma mansão na Pampulha. Isso tem muitos anos já. Na hora que eu vi aquela senhora, eu falei, essa senhora não sai da Defensoria Pública. Na hora que eu olhei lá, ela tinha os 4 imóveis na Pampulha. E ela não saía da Defensoria Pública. Todas as causas que ela propunha, ela vinha aqui e se declarava pobre. Né? Então nós temos que ter muito cuidado. E eu hoje falo isso com os meus clientes. Chegam no escritório e falam, Luiz Cláudio, o cara já vem com o discurso pronto, né? Eu sou pobre, legal, com base na lei 1600. Como é que o cara sabe da lei já? O cara já vem com o discurso pronto, né? Aí eu falo com ele o seguinte, olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor vai assinar o papel aqui para mim e eu vou visitar no senhor. Mas, se tiver uma impugnação à gratuidade judicial e o senhor perder, o senhor pode ser processado por falsidade ideológica. E eu não vou junto com o senhor, não. Porque a declaração aqui é o senhor que está dizendo para mim. Eu não deixo pegar o papel, não. Eu não vou dizer para o senhor, não. Eu não vou lá na justiça falar para o senhor que o senhor é pobre de legal. O senhor vai dizer. Né? Porque o pedido indevido prejudica até o colega de vocês. Porque se o cara perde a ação, ele não paga nem o honorário de sucumbência. Que ficam suspensos pela, né, de serem inexigíveis em razão dele. E às vezes está vendo que o cara tem uma condição econômica. Então é só um desabafo aqui, com parênteses desse tópico, né, da impugnação. Por quê? Porque hoje as impugnações no valor da causa vão até perdendo o sentido. Porque se alguém entra com uma ação, ó, eu estou entrando com uma ação contra você de indenização e o valor do pedido é de 500 mil reais. Mas você sabe que eu não tenho dinheiro nenhum, coloco lá a gratuidade judicial, aí eu ponho o valor da causa 100 reais. Para que você vai impugnar o valor da causa, julgar ele para cima, se eu não vou pagar custos nem sucumbência? E eu vou fazer um dado estatístico, mas eu estou achando que o nível de pedido já está superando a casa dos 80% de gratuidade judicial na Justiça Mineira. Né? Na prática, a concessão, assim, só no defende, Você tem pedido? sim, em razão de posteiro, comprovando viados, ele consegue curar tudo. Mas os próprios advogados, às vezes, quando o juiz requer uma providência mais dura, apresentar documento, fala, não, basta a declaração. Nós mesmo defendendo que basta a declaração, senão você estaria constrangendo, né, o cidadão que tem direitos. Né? Então, eu estou falando o seguinte, eu acho que se partir dessa campanha da advocacia, eu acho que ela é mais benéfica para que nós não temos submetidos a uma decisão judicial que muitas vezes é arbitrária em determinados casos, né, de apresentar. Luiz Cláudio, Ainda acontece em alguns casos. Peraí, só um minutinho, você levantou, foi mais rápido, Gatinho. Costumo, inclusive, todos os meus clientes, quando não é empresa, eu já pedi, antes do inicial, todos os documentos que comprovam né, os gastos e as receitas dele, já para não, até para não ter um despacho com os vias,
e tem mais morosidade em juntar uma declaração ou outro documento. Então, não só a declaração, que ele não tem condições, ele é suficiente, mas também os documentos que comprovam, seja a declaração de imposto de renda e os gastos e contra-cheques, se for o caso. Porque na CLT, o Guilherme saiu, mas na CLT o juiz pode alterar o valor da causa ex officio. Na área civil, eu como professor de processo, eu sempre ensinava os alunos que não podia, né? Somente mediante provocação do artigo 261, mas tem juiz hoje que está mudando o valor da causa, atribuindo. Porque na minha concepção, o juiz ele só pode mandar emendar a inicial pela falta do valor da causa. Mas ele não poderia, em tese, de ofício, alterar o valor da causa. Por isso é que eu falo, que a impugnação do valor da agora, o juiz está assumindo a posição ativa de alterar o valor da causa. Pô, é papel mais arrecadatório do que, né? Porque o valor da causa eu acho que é uma questão, se você interpretar o artigo 259, 260 e 261, a critério de fixação de parte. Porque ele não tem outra importância. Porque antigamente ele tinha uma importância grande, porque os recursos estavam vinculados ao valor de alçada. Quando a gente fala do tribunal de alçada, galera, é porque alguns recursos só subiam para o tribunal de alçada se tivessem um teto máximo mínimo, né? Então hoje não existe isso, ações que sejam barradas em decorrência de valor de cálculo, né? E para terminar aqui, a exceção de incompetência, que não se confunde com as exceções de suspeição e impedimento. A exceção de incompetência é do juízo. Tá? Então, quando você alega uma exceção de incompetência aqui, você não está dirigindo o seu pedido ao juiz da ação. Tá? O que motivaria o fato de ele não se declarar suspeito e impedido ao tribunal, porque a acusação em face dele. Aqui não. Você está alegando a incompetência do juízo, pelo que a competência de julgar é dele mesmo esse incidente. Ou seja, quem julga o incidente de incompetência é o próprio juiz da causa. Porque não é dirigido contra ele, é dirigido contra o juízo. Né? Então nós temos a exceção de suspeição e impedimento, que aí sim você tem que apresentar um fato em face do juiz. As de impedimento são mais específicas e objetivas, parentesco, etc. A suspeição normalmente ligada à amizade e inimizade com partes. E a incompetência, ela é da incompetência relativa, fixada na nossa legislação em face do foro, do território. E aqui, evidentemente, tem algumas questões jurisprudenciais um pouco mais complexas, né? Porque tem muita gente que, por exemplo, principalmente nos contratos educacionais hoje, que a base da instituição educacional é fora de Belo Horizonte, e eles colocam o foro competente, todo ele nas cidades afastadas. Então, nos contratos de adesão, passou-se a permitir pelo CPC que o juiz pudesse declinar o foro ex officio. Porque, em razão da incompetência relativa, o juiz também só poderia, em tese, agir mediante provocação. Então, se eu faço um contrato em que eu posso dispor o foro, eu posso combinar um foro diferente do convencional, remetendo a outro lugar. Mas aí, infelizmente, alguns passaram a abusar dessa regra. E a regra maior foi realmente no sistema educacional. Faculdades, às vezes sediadas no Rio de Janeiro, abriam unidades aqui, estudavam o estudante, quando tinha um problema com a faculdade, tinha que ajuizar a ação no Rio de Janeiro. O contrato bancário também em algumas incidências maiores. Então aqui, né, a exceção de incompetência ainda é muito usada para declinar o foro. E a única preocupação que o advogado tem que ter é o seguinte: ele tem que apresentar o foro correto. Porque se ele faz a indicação do foro incorreto, o juiz, julgando improcedente a exceção, permanece no foro incompetente. Ou seja, errado por errado, fica onde está. O juiz não pode consertar de ofício. Então vamos imaginar, na antiga separação litigiosa, o foro era o foro da
mulher. Hoje suprimido, hoje é o divórcio com o foro do réu. Mas na separação litigiosa, às vezes o homem ajuizava a separação do seu foro. A mulher, então, tinha que declinar o foro correto dela, da residência dela. Se ela indicasse o foro errado, ficava no foro do homem. Então tem que ter só esse cuidado de fazer a indicação precisa, né, do foro para não perder a demanda. Já falei demais, eu quero aproveitar a oportunidade, né, para colocar o AB à disposição de vocês em Minas Gerais, porque aqui, além de um colega de vocês, né, nós queremos todo o apoio de vocês para desempenhar as nossas múltiplas atividades. Nós temos hoje 94 comissões na OAB. Eu queria aproveitar essa oportunidade desse bate-papo nosso para convidá-los para fazer parte de uma das nossas comissões. Às vezes o advogado não conhece todas as comissões, eu não vou ter tempo aqui de apresentar todas as 90 e tantas comissões que nós temos na hora. Mas nossos eficientes funcionários, né, nossos colegas de conselho, podem indicar para vocês uma das comissões. Eu vou citar só algumas aqui, né, delegado de prerrogativa, que ajudam os colegas a enfrentar os problemas do exercício profissional. Né? Nós temos comissões temáticas como direitos humanos, né? A Fátima daqui que nos ajuda lá na Comissão de Direitos Humanos. Nós temos comissões extremamente novas, como direito aeronáutico, direito minerário, comissões novas de ramos do direito, muito jovens para nós. Temos comissões que têm assim, um apelo muito grande à advocacia jovem, que é ambiental, infância e adolescência, né? Comissão que protege os idosos, comissão de diversidade sexual. Quer dizer, nós temos comissões de vários ramos do direito importantes, né? Dentre eles a ESA aqui, que é tão bem conduzida pela Silvana Novo, que estão aí precisando de gás, de gente para ajudar a trabalhar, a vestir a camisa da ordem. É lógico que todo o trabalho na OAB não é remunerado, todos os diretores, conselheiros, né, presidente de comissão trabalham sem qualquer remuneração, mas é um trabalho realmente sensacional. Eu sou apaixonado. A Silvana foi muito bem escolhida para ser diretora. Eu acho excelente professora, pessoa, né? Ela é humana. E o trabalho na ordem, ele traz uma riqueza de experiência muito grande, até nas dificuldades. Agora nós estamos vivendo aí com a greve do serventuário. Eu falo o seguinte, eu usei uma frase na minha posse, eu falo o seguinte: o advogado ele aprende desde cedo a superar os obstáculos. Mas na faculdade, no exame de ordem, e aí eu usei uma frase na posse, que é o seguinte: pedras no caminho, nós encontramos várias, e temos que com elas edificar o nosso castelo. Então o advogado é aquele que sabe viver com as dificuldades humanas, porque a gente vive exatamente as dificuldades humanas. A nossa matéria-prima não é o concreto e o cimento como é a engenharia, né? Não é o corpo humano como é a medicina. A nossa é a alma do cidadão, né? Nós trabalhamos com gente, nossas relações são humanas, né? Nós trabalhamos com a raiva, com o amor, com o sentimento das pessoas. Então é por isso que eu falo, nós somos realmente pessoas preparadas para enfrentar desafios, né? Por isso que eu falo, até os desafios da ordem vão nos fazer crescer como pessoa, e são os desafios que o advogado supera que vão fazê-lo vencer também como profissional. Então fica aí o convite para que vocês participem da nossa querida OAB. Um abraço a todos, boa noite, e eu vou me colocar, eu não sei como é que funciona o texto com ele aqui, né? Mas eu vou me colocar à disposição para responder as perguntas. Tem uma rodada de fogo, né? Se eu não souber a resposta, eu pergunto para os universitários. O Carlinhos está ali afiado, o Carlinhos veio lá de Caxambu, um amigo nosso, viu, Carlinhos? Levanta aí, pessoal que está assim. Ele é delegado de prerrogativa. Não para assistir o pessoal, não, mas para ver se estava cheio, para contar para o pessoal. Muito obrigado pelo Luiz Cláudio, muito rica, verdadeira aula, a sua exposição. E a pedida do doutora Silvana, também nós inovamos com os nossos colegas, para os nossos colegas do interior,
A palestra foi filmada e a gente já pede sua autorização de público para que ele não negue. Divulgamos no Mas uma YouTube, censura para ele. no YouTube e também no site da ESA para que todos os nossos colegas que não puderam assistir sejam brindados com essa rica exposição. Devido ao adiantado da hora, nós podemos abrir para 3 perguntas. Eu sei que o meu amigo já tinha uma, né? Não, eu só queria complementar o que o Ministro estava falando com relação à Lei 715 combinada com a 1060, porque às vezes você vai juntar a declaração de pobreza do seu cliente, aí o juiz vai falar assim, uai, está juntando declaração de pobreza do cliente dele, mas compareceu na audiência constituído com advogado, então ele tem condições de pagar o advogado. Se ele está com declaração de pobreza, ele deveria procurar o defensor. É só isso que às vezes acontece. Obrigado, Sandra. Alguma pergunta? Perguntas? Então eu vou pedir para o doutor Eliseu. E deixar Você só uma não deu outra, nem chance de ficar perguntando, não. Sem mais perguntas? e deixar só uma outra sugestão. E a Igual, partir igual, dessa- pessoal, eu sou da família de Mariana, lá da fama do pessoal é gaveteiro, né? As mesas tem gaveta, na hora que chegava a visita, escondia o prato dentro da gaveta, fechava a gaveta. Quer, ninguém quer. É só deixar uma sugestão para a diretoria da ESA, que essas palestras que estão sendo gravadas aqui, que depois a ESA possa estudar um meio de que elas possam ser disponibilizadas para o advogado pagar uma taxa, fazer uma anotação e depois em casa assistir, fazer alguma anotação, porque às vezes é coisa rica, coisa você fala coisa importante, você não tem que anotar. Esses projetos, como nós falamos, essa palestra, talvez até de madrugada já vai estar disponível na internet. E haverá também cursos de pós-graduação no Senso. O curso já está para ser apresentado na área de direito penal, curso de pós-graduação, vai ser coordenado pelo doutor Guilherme Marinho. E outros cursos também virão aqui pela ESA. Faz alguma pergunta, pessoal? Pode falar com a